Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre a ministração da palavra. Senhor, nós cremos que o Teu Espírito é quem nos conduz em todas as coisas. Senhor, conduza-me no meu falar. Senhor, conduza cada irmão e irmã no seu ouvir. Senhor, eu quero ter um falar santo, que permita o Espírito Santo falar aos irmãos. Senhor, e que cada um no seu ouvir, Senhor, esteja aberto ao Espírito Santo, ao iluminar, ao mover, ao consolar, ao corrigir, ao encorajar, ao edificar da fé. Ó Senhor, haja com poder por meio da palavra. A palavra sem Ti é letra morta, Senhor. Mas quando vivificada por Ti, Senhor querido, é realidade libertadora para nós. Amém. Aleluia. Senhor querido. Irmãos, vamos abrir em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 em diante. Senhor querido. Irmãos, esse ano, meu encargo às sextas-feiras tem sido falar sobre a guerra espiritual. Precisamos ter consciência clara de que há um inimigo nos rodeando para nos devorar. Temos que ser despertados para essa realidade negativa. E ao mesmo tempo, temos de ser despertados para outra realidade, agora positiva, que é: Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos um Deus que é por nós. E se formos corretos com o Senhor, se atendermos ao que o Senhor requer de nós, então não nos faltará o poder e a autoridade do Senhor sobre nossas vidas. E de modo algum, o adversário vai poder prevalecer contra nós. Então nós precisamos estar claros dessas duas realidades. O diabo, nosso adversário, como um leão que ruge, anda em derredor, procurando a quem possa devorar. Resisti-lhe firme na fé. Resisti-lhe firme na fé. Essas são as palavras de Pedro. E entendendo que nós temos um Deus que é por nós, que nos confere o seu poder para lidarmos com todas as ações malignas, de maneira a amarrá-lo, subjugá-lo. Então nós precisamos entender no Senhor o que é que o Senhor requer de nós, para que esse poder operante do Senhor, ele opera, ele é vivo, é verdadeiro, ele é presente, ele é real. Precisamos entender que esse poder... Fecha a porta aí, Paulo, por favor, irmão, está difícil. Precisamos entender que esse poder requer algumas coisas de nós. Basicamente, o que o Senhor requer de nós é que nos rendamos a Ele. É uma atitude de fraqueza, de rendição. Nós somos fracos por natureza mesmo, inclinados ao pecado. Não propriamente por desejo de querer pecar, mas é por falta de forças naturais em nós para resisti-lo. Mas o Senhor, quando faz habitar em nós o seu Espírito, Ele nos dá uma força espiritual que prevalece sobre o pecado e prevalece sobre toda forma de poder e estratégia maligna.
De maneira que nós podemos vencer o pecado e podemos vencer o maligno nas suas manifestações demoníacas. O Senhor disse para Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós temos que entender que fraqueza é essa que o Senhor está falando para Paulo, que é uma condição para o operar do poder dele. Então, quando nós vamos atrás de procurar entender que fraqueza é essa que dá o chance do poder de Deus se mover em nós, eu chego à conclusão de que isso trata principalmente de nos rendermos ao Senhor. Nos rendermos ao Senhor. Não resisti-lo no que Ele requer de nós. Não resistirmos ao amor dEle, que nos constrange a nos rendermos a Ele. Então, apesar de tão fracos para resistirmos ao maligno, nós ainda somos muito fortes em nós mesmos, para sustentarmos uma vida com muitos objetivos pessoais e que não entende o propósito de Deus. Irmãos, os nossos objetivos pessoais têm de estar ajustados ao propósito de Deus. E se Deus não concorda com algum objetivo seu, pessoal, se livre dele. Se livre dele. O Senhor diz nos evangelhos: se teu olho te faz pecar, se livra dele. É melhor você entrar caolho no reino do que querer preservar os teus olhos. Se a tua mão te faz pecar, lance-a fora. É claro que ele está falando de uma coisa num sentido figurado, mas de qualquer maneira, nós temos que atentar para a força dessa linguagem. É claro que não está falando de cortar a mão nem de arrancar olho, literalmente, mas é uma força de linguagem. Está falando que nós temos que tomar atitudes radicais com relação a algumas coisas que o Senhor reprova em nós, sob a pena desse poder tão maravilhoso se afastar de nós e nós ficarmos vendidos ao poder do maligno e do pecado. Então, quando Paulo fala em ser fraco, eu entendo que está falando em completa rendição. Principalmente. Também está falando, irmãos, de que não basta os nossos meios. Os meus métodos, os meus esforços não são suficientes para vencer Satanás em nenhuma das suas manifestações. Então eu tenho que desistir de uma força própria. Entendam, na primeira situação eu falei que nós temos que nos render ao Senhor com respeito aos seus propósitos na nossa vida, de maneira que os nossos objetivos pessoais não devem sobrepor ao que Deus quer de nós. Essa é um primeiro entendimento da palavra fraqueza. Uma segunda é entender que não é a minha capacidade de orar, ou é a minha capacidade de jejuar, ou de tentar me reprimir de qualquer forma de mal para santificar o meu viver, enfim, essas coisas naturais minhas, o meu esforço, em outras palavras, para ser santo, esse meu esforço não é suficiente para vencer o maligno. Não só não é suficiente, como também barra a operação do poder de Deus. Muito se fala em subir ao monte, né? Os pentecostais adoram subir ao monte e vão lá orar. Não critico isso. Muito se fala de jejuar, às vezes jejuns longos,
Irmão, se isso não for pelo operar do Espírito, mas for uma atitude minha, forte, para mostrar para Deus o quanto eu sou por Ele, nós vamos ter uma lição dura. O Senhor vai falar: olha, você não pode, e não é sua demonstração de força e de boa vontade e de querer se santificar que vai te livrar. Isso não vai te livrar do adversário. Esses dias nós estávamos comentando sobre um certo irmão que esteve conosco, veio em algumas reuniões, mas veio só para visitar, né? E falava muito sobre poder, sobre óleo, sobre unção, sobre subir um monte, né? A gente ouvia aquilo e ficava impressionado, né? Aí esses dias ele estava trocando de esposa, e a esposa já tinha trocado ele por outra. Tem uma lição aí, irmãos. Fala, tem muitas coisas que é manifestação do esforço humano, e não é fácil de nós distinguirmos, porque parece uma coisa que Deus está aprovando totalmente. Mas Deus falou para Paulo, quando você é fraco é que você é forte. O meu poder age na fraqueza. E num terceiro sentido, irmãos, de fraqueza, é aquela incapacidade mesmo que nós temos de reagir ao pecado. E às vezes nós estamos vendidos ao pecado, a um determinado pecado, qualquer um, uma transgressão qualquer. Ou às vezes não é propriamente um pecado em si, uma transgressão. Às vezes se trata de uma frieza do coração em que eu não consigo reagir. Uma opressão do maligno sobre mim que me esfria o coração, gera desânimo, falta de esperança, de confiança no Senhor. E nessa hora eu me sinto indigno, quer seja porque me sinto fraco, quer seja porque eu estou pecando, e nessa hora eu me sinto tão indigno, e o adversário aproveita muito para me acusar. E eu acho que nessa hora o Espírito Santo certamente não vai agir em mim, o poder de Deus não vai operar. Ele vai operar, irmãos, se nós tivermos um simples clamor ao Senhor. Mesmo que estejamos vendidos a algum tipo de fraqueza, repito, seja uma transgressão, um pecado que eu peco e não queria pecar, pode ser realmente uma imoralidade qualquer, uma mentira, ou qualquer tipo de fraqueza, ou pode ser uma fraqueza para servir ao Senhor, uma fraqueza que me desanima de estar nas reuniões, ou de ler a Bíblia, ou de orar. Enfim, essas situações em que a gente se sente, de uma forma ou de outra, subjugado, fraco mesmo, incapaz de reagir ao mal, oprimido. Nessa hora eu posso sentir que, Deus tem de se esquecer de mim porque eu sou ruim demais, sou fraco demais, ou sou ingrato demais, comigo não adianta, eu não vou vencer isso. O poder de Deus age na nossa fraqueza. O Espírito Santo não vai deixar ninguém que clame a Ele, minimamente, vendido à sua fraqueza, ou vendido à opressão do maligno. Então, quando fala de fraqueza, fala, primeiro, de nós nos rendermos ao Senhor e ao seu propósito sobre a nossa vida. Segundo, fraqueza no sentido de, você não vai conseguir mesmo se quiser usar as suas forças. Você tem que entender que você depende de mim.
E num terceiro sentido, o Espírito Santo vai agir na sua fraqueza, mesmo quando você se sentir vendido à escravidão do pecado. Os irmãos creem? Senhor querido. Outro dia, eu disse para os irmãos, no começo de reunião, senti de dizer isso. Falei, irmãos, para os irmãos, olha, não fica querendo confessar pecados num primeiro momento, porque você não vai conseguir. Vai direto pedindo a ajuda do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo te fortalecer um pouco, aí ele vai te iluminar para você confessar pecados. Não fica patinando na tua fraqueza, não fica patinando na tua incapacidade, não fica patinando na tua insuficiência. Pede ajuda do Espírito Santo, Ele está aqui. Vai, fala, Senhor, vem para mim. Tudo parte do Espírito Santo. Se Ele não se mover, irmãos, o que nós podemos fazer? O Espírito Santo é extremamente generoso, bondoso, companheiro, misericordioso, tanto quanto Jesus foi. Lembra a história do coitado do Pedro? Falou, Senhor, eu não vou te negar. Puxa, você acha que ele falou de... Ele era impetuoso, né? Nós já temos falado demais sobre isso. Mas você acha que ele não foi sincero quando ele falou, Senhor, não vou te negar, estou pronto para morrer, estou pronto para ser preso. Ele não quis ser de fato, como diz Apocalipse 14, um seguidor do Cordeiro, por onde quer que o Cordeiro vá, ou por onde quer que o Mestre vá. Ele quis, irmãos, mas ele não conseguia se avaliar. Foi lá, deu vexame, mas o Senhor cuidou tanto dele o tempo todo. Antes dele dizer essa bobagem tão grande, estou pronto, o Senhor falou, olha, Pedro, Satanás te requereu para te peneirar todo mundo, mas eu já roguei por ti. Ah, já tinha a cobertura de Deus, irmãos. O Senhor falou, esse Pedro vai trocar os pés pelas mãos, mas eu já roguei por ti. A situação não tinha acontecido, o Senhor já falou, Pai, não deixa o leão devorar o Pedro, porque o leão veio para devorar o Pedro. Talvez o Pedro chegou a estar na goela do leão, e o Senhor, por causa da sua intercessão, meteu a mão lá dentro e trouxe o Pedro de volta. E o Pedro ficou ali, chorou amargamente, e depois foi estar com os irmãos. E no terceiro dia, no dia da ressurreição, o Senhor aparece para as mulheres, antes de aparecer para os discípulos, e fala assim, olha, vai ter com seus irmãos, com meus irmãos e com Pedro. Fala para o Pedro que está tudo bem, não é? E mesmo depois dessa visitação do Senhor a ele, naquela primeira que o Tomé não estava, numa segunda visitação que o Tomé estava, e o Tomé também foi cuidado pelo Senhor, numa terceira manifestação que está lá no final do Evangelho de João, ele disse para os irmãos, tudo isso aconteceu, estou achando, né? Não está escrito na Bíblia não. O Senhor já veio uma vez, já veio 2 vezes, não me repreendeu, mas eu vou pescar. Esse negócio de ser pescador de homem não está dando certo para mim, eu vou pescar. E o Senhor foi lá na beira do mar da Galileia e falou, não, Pedro, você vai pescar sim, mas não é peixe mais. Você vai pescar homens. Você vai apacentar os meus cordeiros. Você não me ama, Pedro? Ah, Senhor, o Senhor sabe, eu amo.
E o Senhor insiste nisso por 3 vezes. O Senhor diz e Pedro responde: o Senhor sabe todas as coisas. Então, olha como o Senhor Jesus trabalhou com Pedro, não é verdade? Impressionante isso. Irmãos, o Espírito Santo não é diferente do Senhor. Se você quer entender o que é o Espírito Santo, leia os Evangelhos e entenda como é que Jesus age. Em sua misericórdia, em seu poder, em sua disciplina, em seu perdão, em sua intercessão. O Senhor Jesus, em caráter, não é diferente do Espírito Santo. O Espírito Santo nós não vemos, e é difícil de entendermos, a menos que vejamos claramente que o Espírito Santo não é diferente do Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é o mesmo Jesus, hein? Jesus é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Um é o segundo da Trindade, outro é o terceiro da Trindade. Mas quando Jesus prometeu nos dar o Consolador, Ele diz assim: vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro Consolador. Então Jesus ali, junto com os discípulos, Ele era um Consolador. A palavra Paracleto, que significa muito mais do que Consolador, significa protetor, cuidador, mestre, pastor, noivo. Então, quando fala de Paracleto, é aquele que está junto, aquele que está ao lado. Fala daquela realidade de Romanos 8. Deus é por nós. E como é que Ele é por nós? Estando ao lado. Do mesmo jeito que Jesus esteve ao lado dos discípulos, por aqueles 3 anos e meio, Ele foi e não deixou os discípulos órfãos, desamparados. Ele mandou outro Consolador. E essa palavra outro é uma palavra muito particular, que nós temos que entendê-la com cuidado. Esse outro não fala propriamente de uma coisa diferente, mas outro no sentido que vai somar ao que já tinha. Então não é outro diferente do primeiro, é outro que vai se somar ao primeiro. Jesus veio, realizou a obra dele, e nós nos beneficiamos da obra de Jesus, a obra redentora, remissora de pecados. E agora Ele vai mandar outro que não é diferente, que tem o mesmo caráter dele, as mesmas características, o mesmo sentimento, o mesmo amor, e que vai continuar a obra do Pai em nós. Então o que o Pai nos dá? Ele dá o Filho. E o que mais que o Pai nos dá? Ele dá o Espírito Santo. Esse é Deus conosco, não é? Então, do mesmo jeito que Jesus foi com os discípulos, o Espírito Santo é conosco. Irmãos, leiam o Evangelho. Leiam, nunca parem de ler o Evangelho. Conheçam Jesus nos Evangelhos. Eu tenho sugerido para os irmãos lerem a Bíblia em três frentes, né? Leia uma página do Velho Testamento, leia uma página dos Evangelhos e Atos, e leia uma página das Epístolas para diante. Uma página, então dá no total 1,5 folha, né? Tem alguns ou algumas que estão fazendo assim. Pela Bíblia que a igreja deu, está tudo separadinho, sabe? Tem essas porções ali, né? Tem 3 anos, mas assim. Então. Aí você lê todo dia algo do Velho Testamento, lê todo dia algo dos Evangelhos e Atos, e lê todo dia algo das Epístolas.
essa leitura é bem completa. Porque se você pega para ler só o Velho Testamento, aí você vai ficar um tempão no Velho Testamento, não é? E dessa maneira você lê a Bíblia com uma visão bastante geral. E não fica cansativo, não é? Hã? O CD, para ajudar, né? Então, Então, irmãos, é isso. O Espírito Santo está conosco. Tá. Agora vamos para Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, ele volta à ideia da armadura. Se há uma luta que é contra o maligno, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então Paulo está nos dizendo que se nós tomamos toda a armadura de Deus, no versículo 11, nós ficamos firmes contra as ciladas do diabo. No 13, se tomamos a armadura de Deus, nós resistimos no dia mau, vencemos tudo e permanecemos inabalável. Se tomarmos a armadura de Deus. Então, Paulo viu aqui, na vestimenta de um soldado romano, que era o exército poderoso daquela época, uma ilustração boa para a nossa luta espiritual. Então ele vai descrever a armadura como era de um soldado romano, mas num sentido espiritual, chamando-a de armadura de Deus. E o que é essa armadura de Deus? São as coisas espirituais que Deus já nos disponibilizou na sua graça, e que se nós tivermos um coração fixado no Senhor, todas essas coisas que o Senhor nos concedeu na sua graça serão nossa realidade. Então presta atenção aí, olha, 14. A primeira coisa é cingindo-vos com a verdade. Verdade. Nós vamos falar um pouco dela. Segundo, vestindo-vos da couraça da justiça. Justiça. Terceiro, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, verdade, justiça, evangelho da paz. 16, embraçando sempre o escudo da fé. Verdade, justiça, evangelho da paz, fé. 17, tomai também o capacete da salvação. Verdade, justiça, não é isso? Evangelho da paz, fé, salvação. Já chegamos a 5, não é isso? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito. Então nós temos 6 itens: verdade, justiça, evangelho da fé, paz. Preparação do evangelho da paz. Vamos começar de novo. Então vamos lá. Pode colar aí, tá? Não tem problema. Primeira coisa, segunda coisa, terceira coisa, quarta coisa, quinta coisa, sexta coisa, palavra. Palavra. Nós não estamos falando
a ilustração. Salvação é capacete, tá? Mas vamos esquecer o capacete, depois, quando chegarmos lá, nós vamos ver a relação de capacete com salvação. Então vamos repetir de novo? Só os itens da graça, tá? Representado por um item da armadura de Deus. E Paulo diz para nós tomarmos toda a armadura de Deus. Então esses são 6 itens que nós temos que estar claro o que eles significam e como podemos aplicar na nossa experiência. Então a primeira é, a segunda é, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, palavra, tá? Então vamos ficar, hoje vamos voltar a enfatizar, já falamos alguma coisa na reunião passada, e no tempo que resta vamos falar um pouquinho de novo sobre a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Cingir é colocar o cinto. Colocar o cinto. E é nesse cinto que se fixava as armas. Então ali é espada, né? Com a bainha, é espada, tudo pendurado na cinta. Se fosse hoje, eu dei o exemplo de um cinto, né? De um policial militar. Então ali ele leva o quê? Ele leva a arma, ele leva a munição, ele leva algema, leva spray de pimenta, cacetete, é ali, tudo no cinto. Então é ali que ele pendura as armas de ataque, principalmente, não é? É ali que está o revólver, então, a munição, a algema. E todos os apetrechos, cacetete e outras coisas mais. Granada, pode pôr umas granadas ali também, né? Já que é para detonar, vamos pôr tudo que... o bandido tem, né? Então, esse é o primeiro item, que diz respeito à verdade. Irmãos, a melhor maneira de entendermos a verdade, eu penso que é entender o que é o contrário de verdade. O que é contrário de verdade? Mentira. Irmãos, nós nascemos nas trevas. Nós nascemos em trevas. E vivíamos totalmente mergulhados em trevas, sem compreensão de assuntos espirituais, duvidando até que se Deus existe, ou que foi Deus que criou o mundo. Nós estávamos mergulhados em profundas trevas, não podendo ver coisa alguma, não podendo discernir coisa alguma. E se nós estamos mergulhados em trevas espirituais, nós estamos numa situação de acreditar em mentiras. Acreditar em mentiras, não é? Veja essa situação. No meio da semana nós tivemos o feriado. E o feriado não foi por causa do Dia das Crianças, né? O feriado é por causa do que eles chamam de a padroeira do Brasil. E você vê o pessoal botando a cruz nas costas e andando lá pela Via Dutra. E o pessoal vai pagar promessas, vai fazer pedidos. O que é aquilo, irmãos? Se não trevas. Dar crédito à mentira, dar crédito à mentira. Paulo usa essa expressão em Tessalonicenses. Darem crédito à mentira. Então, irmãs, nós estávamos mergulhados no engano. Quem vive dando crédito à mentira, está mergulhado no engano. É um estado de engano. O que quer que ele pense nessa situação, não tira das trevas. E a menos que a luz venha para nós, para nos trazer entendimento quanto a Deus e quanto às realidades espirituais, principalmente, se a luz não vem, então nós permanecemos no engano. Mas se a luz vem e nos comunica a verdade, nós vamos deixando as mentiras e dando crédito agora à verdade.
O Senhor orou pelos discípulos em João 17 e diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, aonde está a comunicação da verdade? Está na palavra. A menos que a palavra chegue para nós, e eu estou dizendo a palavra não só no sentido de me referir à Bíblia, porque a Bíblia sem o Espírito Santo, sem a obra do Espírito Santo também não virá nada. Mas quando a palavra vem, ou seja, o Espírito Santo vem e me ilumina quanto a Jesus, e eu abro a Bíblia, aí as coisas começam a fazer sentido. Aí eu começo a entrar na verdade. Irmãos, nós temos que ser humildes diante do Senhor e reconhecer: nós somos muito bobinho. Ninguém aqui é espertinho. Espertinho é o diabo. Nós somos bobinhos, mas muito bobinhos. E ainda tem um agravante: bobinhos orgulhosos. Ninguém me engana não. Então, irmãos, cingindo-vos com a verdade. Senhor, eu preciso conhecer a verdade. Senhor, fala comigo na tua palavra. E durante o dia, durante o meu viver, que o teu Espírito esteja me conduzindo a toda a verdade. O Espírito Santo, aquele Consolador que eu me referi no começo, que vem se somar ao que Jesus fez por nós, com o mesmo caráter de misericórdia, bondade, justiça. Ele é chamado também do que? De Espírito da verdade. O Espírito é chamado de Espírito Santo, Espírito da vida, Espírito da graça, Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. E o Senhor garante lá em João 16 que o Espírito da verdade nos convence do pecado. Se o Espírito da verdade não trabalhar com toda a sua paciência e sabedoria, em nós que estamos mergulhados na ignorância e vendidos à mentira, se Ele não trabalhar para nos convencer, Ele tem que nos derrotar, nós ficamos seguindo mentiras, enganos malignos. Mas o Espírito da verdade nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E em seguida diz que o Espírito da verdade vai nos conduzindo a toda a verdade, assunto por assunto. Então Paulo fala: você quer vencer o diabo? Vista toda a armadura de Deus. E o primeiro item é: busque a verdade no Senhor. Permita que o Espírito da verdade te conduza a toda a verdade. Nós estamos enganados, irmãos, a respeito de quase tudo. E o Espírito Santo é luz para nós. O Salmo 119, que nos fala da palavra, diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Mas a palavra, quando nos ministrada pelo próprio Espírito Santo. Amanhã o Josiano vai falar sobre isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E naquele contexto a verdade nos liberta do quê? De sermos filhos do diabo, filhos da mentira, filhos do mentiroso, filhos do enganador. Então o primeiro item é a verdade. Agora, vamos ver uma passagem que sempre me tocou demais. Primeira epístola de João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Praticamente encerrando a epístola, versículo 20. Ou melhor, 18, 19 e o 20. O 18 diz assim: os irmãos acharam? O 18 diz assim:
sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Eu estou lendo na corrigida. E o maligno não lhe toca. A nossa tradução, ela é melhor do que essa, mas é complicada. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A tradução na linguagem de hoje também é boa. E eu quero salientar para os irmãos, versículo 18 e 19. Sabemos. Irmãos, nós temos que saber, por meio da palavra e pelo meio da unção do Espírito da verdade. Nós temos que saber que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas conserva-se a si mesmo. Sabermos que somos de Deus e que o mundo inteiro está no maligno. A versão na linguagem de hoje diz assim: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Então nós temos que saber o que é pecado e nos valermos do poder do Espírito para vencermos o pecado, para não continuarmos pecando. Nessa condição, o Filho de Deus nos guarda. Quando nós tomamos a decisão diante do Senhor, de pedir a ajuda do Senhor, com respeito a continuarmos pecando, quando nós confessamos diante de Deus, colocamos diante de Deus o nosso desejo de não continuarmos pecando, então o Filho de Deus vai nos guardar e o maligno não vai nos tocar. Mas nós temos que saber que pecado é pecado e que continuar pecando anula Cristo na nossa vida. Esse é o primeiro saber. O segundo saber é que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então precisamos discernir claramente o pecado para não vivermos pecando, para termos o guardar de Deus e o impedimento de que o maligno nos toque. O segundo é saber que somos de Deus, e se somos de Deus, não somos do mundo. E que quem ama o mundo aborrece a Deus, conforme Tiago nos diz. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós temos que renunciar ao que é mundano. No 20, também sabemos. Irmãos, como é que nós sabemos? É porque o Espírito da verdade está nos conduzindo a toda a verdade. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. Jesus já veio. Para os judeus ele ainda vai vir, mas para nós já está claro. E nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Irmão, nós precisamos de ter o entendimento iluminado, os olhos do coração iluminados, para entender que estamos no verdadeiro. Nós primeiro precisamos ter entendimento para reconhecer o que é verdadeiro e estarmos no verdadeiro, em contraste com estarmos no pecado e em contraste com estarmos no mundo. Estarmos no verdadeiro, ou seja, estarmos em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, irmãos, nós temos de permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. Para encerrarmos, eu queria fazer uma rápida referência
a uma passagem que está no primeiro livro dos Reis, na história de Elias, 1 Reis 17. Primeiro Reis 17 e 18. Vou fazer só uma referência e a gente encerra. Irmãos, nesse tempo, o reino de Israel já estava dividido. Primeiro, o reino de Israel era único, formado por 12 tribos. Mas por causa do pecado de Salomão, da idolatria de Salomão, nos dias do seu filho Roboão, o Senhor permitiu que o reino fosse dividido em 2. Vamos passar rápido dessa história. Agora o reino está dividido em 2. Um formado por 10 tribos, que é chamado de Reino de Israel, mas que já não é o Israel antigo de 12, é o Israel de 10, que é chamado também de Samaria, o Reino de Samaria ou o Reino do Sul. Desculpa, do Norte. Mas isso não importa. O reino de Israel, 10 tribos. E o reino chamado Judá, de 2 tribos, Judá e Benjamim, que continuava com capital em Jerusalém, né? E que tinha no trono um descendente de Davi. Dividiu. Quando houve essa divisão, o primeiro rei das 10 tribos chamou-se Jeroboão. E o Jeroboão não honrou o Senhor e colocou 2 bezerros de ouro para o povo adorar, para que o povo das 10 tribos não continuasse subindo a Jerusalém, ao templo, para adorar Jeová, o Deus de todo Israel. Eu falei, não precisa ir lá não, nem queria que fosse lá, porque agora eram 2 nações distintas, e por interesse político, com medo do povo retornar a querer alguém do rei de Judá sobre eles, ele falou, é melhor não ir para lá. Israel, as 10 tribos, mergulhou num pecado muito grande, e aquelas 10 tribos voltaram praticamente a estaca zero, adorando ídolos e abandonando o Senhor. Nessa situação, o Senhor levantou Elias. Nos dias de Acabe. Acabe era casado com a Jezabel. E a Jezabel, aquela mulher perversa, matava os profetas do Senhor e promovia os profetas de Baal. Aí apareceu Elias. E aqui no capítulo 18, nós temos um desafio de Elias a Acabe. E ele diz assim: se Baal é rei, é Deus, então que ele dê um sinal. Ou, se Jeová é Deus, que ele dê um sinal. E lançou um desafio. Vamos fazer um altar. E vamos ver qual Deus manda fogo do céu. E primeiro começou os profetas de Baal. Semana que vem a gente lê com detalhes essa história. E mandou os profetas de Baal começarem primeiro. É claro, fizeram um monte de ritual, de gritaria, histeria, até se cortaram ali e não vinha fogo do céu. Falei, tá vendo? O Baal está dormindo, está cansado, está atendendo a necessidades. O Elias era meio gozador, ele tinha uma veia assim, irônica. Ele falou, então agora vamos ver o que Jeová pode fazer. Ele falou, mas primeiro eu quero que você jogue muita água sobre a oferta, sobre o altar. E jogaram muita água. E quando ele clamou ao Senhor, veio fogo do céu, que lambeu a água, e até as pedras do altar foram consumidas. Consumir fogo, tá certo que o fogo é fogo, mas consumir as pedras. E aquilo foi uma demonstração que Jeová era o verdadeiro Deus. Irmãos, nós somos dados ao engano. E voltando ao que nós lemos em João, Jesus é o verdadeiro Deus. E nós temos de nos render a Ele por completo. Considere aquela água e aquelas pedras do altar. O nosso coração, irmãos, é cheio de água. O final de Cântico dos Cânticos
diz que as muitas águas não podem apagar o amor do Senhor por mim. Então aquelas águas são colocadas ali para simbolizar algo negativo. É aquilo que está para impedir a demonstração do amor de Deus por nós. E aquelas pedras falam da dureza do nosso coração. Ezequiel, se não me engano, no capítulo 36, ele fala de um coração de pedra em nós que Deus quer substituir por um coração de carne. Irmãos, se nós clamamos ao Senhor para sermos livres daquele engano, como o povo estava enganado por Baal, adorando outros deuses, se nós clamamos ao Senhor, o Espírito do Senhor nos visita, lambe a água e consome as pedras. Senhor querido, versículo 36 do capítulo 18, diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu no holocausto além as pedras da terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo o povo caiu o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O nosso coração, irmãos, oferece muita resistência à verdade. Eu acabei não lendo lá em João, o último versículo é: filhinhos, fugir dos ídolos. Nós temos que pedir que o Senhor livre o nosso coração dos ídolos e de tudo que está envolto de engano, mentira, corrupção. Só Deus é verdadeiro, só Jesus é verdadeiro. Ele é o verdadeiro Deus. Mas ainda há muita dureza no nosso coração, muitas resistências no nosso coração. E devemos sempre estar pedindo ao Senhor que não nos falte no coração a plena certeza de que, com respeito à verdade, a verdade é o primeiro item da armadura. Não podemos ser enganados pelo pecado, não podemos ser enganados pelo mundo, não podemos ser enganados pelos ídolos. Precisamos permanecer no que é verdadeiro. Amém? É aí que começa a derrota de Satanás sobre a nossa vida. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos? Senhor querido, Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra esclarece, Senhor. Senhor, queima no nosso coração a busca pelo pleno conhecimento da verdade. Senhor querido, não nos deixe ser enganados por seduções, mentiras, que nos fazem continuar pecando. Senhor, livra-nos de todo engano que não nos permita perceber o que é o mundo. Nós somos de Deus, nós somos teus, Senhor. Não temos nada a ver com o mundo, mas ainda há muito engano no nosso coração. Livra-nos do pecado. Livra-nos do mundo. Queremos estar no que é verdadeiro. Livra-nos dos ídolos. Livra-nos de coisas que substituem Deus no nosso coração. Livra-nos dos ídolos, Senhor. Jesus é o verdadeiro Deus, e só nele está a vida eterna.
Ajuda-nos a permanecermos no verdadeiro. A permanecermos em Jesus. De maneira absoluta. Nós rogamos a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.